Nosso missionário regional não chegou e o culto não para por causa disso. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 28 até o verso 31. Mateus 21, isso. Eu vou ler ali que estou sem um óculos hoje, eu estou na pegadinha, e aqui na Bíblia não vai dar, eu vou ler ali. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. O qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Amém. É um texto que tem tudo a ver com nós estamos hoje num culto missionário. Estamos num culto missionário, estamos aí embaixo, né, tendo essa feira missionária. Nós estamos aqui voltado para esse trabalho missionário, para a ação do missionário, para a condição de missionário. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus ele estava confrontando os doutores da lei, os seus ouvintes, aqueles que estavam juntamente com ele. Ele estava confrontando os religiosos, por aqueles que achavam que tinham autoridade, e ele vai estar respondendo a essas pessoas com uma parábola que a princípio parece ser simples e, ao mesmo tempo, ela traz uma profundidade em si. Por que isso? Porque todos nós já tivemos no papel de filhos, e alguns de nós já tivemos também no papel de pais. E quantas das vezes, tanto quanto pais, quanto como filhos, nós não passamos por essa experiência. Recebemos uma ordem, a gente disse que ia fazer, e no final não fez. Ou a gente até estava pensando em não fazer, e no final resolveu fazer. Isso acontece na nossa vida profissional, isso acontece no meio da nossa família, isso acontece dentro dos relacionamentos, isso acontece em diversas áreas da vida. Quantas das vezes, quando alguém nos fala algo, nós temos uma resposta de ímpeta, é uma resposta que não pensa, uma resposta que ela é pronta, mas que muitas das vezes não corresponde à realidade das nossas atitudes. Quantos de nós sabemos aquilo que precisamos fazer e, na verdade, não fazemos aquilo que nós precisamos fazer? Existem pessoas, né, que olham a sua vida, acham alguns momentos, algumas áreas da vida que precisa mudar e não consegue. Às vezes, né, a gente vê isso até nos relacionamentos, né, nos relacionamentos conjugais a gente vê isso. Às vezes a gente fala assim: poxa, você precisa mudar nisso. Aí a pessoa fala assim: não, eu estou mudando. Só que já está há 30 anos mudando, mas nunca muda de maneira efetiva. Está sempre: eu estou mudando, mas nunca muda, né? Isso acontece nos relacionamentos também com relação aos pais e filhos. Quantas das vezes os filhos, eles precisam mudar em determinadas situações, sabe que precisam, mas não mudam. Isso acontece também na nossa vida espiritual.
Eu preciso ter mais responsabilidade com as coisas de Deus. Só que a gente nunca toma essa responsabilidade que a gente sabe que precisa tomar. Existem áreas na nossa vida que a gente fala assim, não, eu preciso mudar essa situação na minha vida, eu preciso me dedicar mais, eu preciso orar mais. Eu me lembro, nós estávamos aqui numa escola dominical e foi falado a respeito de culto doméstico. E quando nós estávamos nessa escola e foi falado de culto doméstico, o pastor Oséias, ele falou assim, ele estava sentado ali no cantinho ali, e ele falou assim, fazer culto doméstico não dói. E aquilo ali, irmão, eu levei uma pancada na cabeça, né, que foi até o dedão do pé, bateu na cabeça e doeu até o dedão do pé. Por quê? Irmãos, fazer culto doméstico dói. A gente precisa se reunir com a família? E por que a gente não faz? Não somos aquele filho que diz que vai fazer e que nunca faz? Tem tempo de Facebook? Tem tempo para estar no WhatsApp? Tem tempo para estar de frente da televisão? Tem tempo para estar fazendo outras coisas? Por que não tem tempo para falar para os filhos, né? Desliga a televisão, vamos sentar aqui, ou aqueles que ainda não têm filho, marido e mulher, né? Uma boa época. Isso aconteceu, no início a gente fazia, mas a correria foi tomando. Graças a Deus, Deus usou o pastor Oséias, né? Pegou pela orelha, levantou assim, sacudiu, e cheguei em casa, falei com minha esposa, pastor Zé me deu um puxão de orelha e a gente vai começar. E já estamos indo já para quase 2 anos, já pegamos para ler a Bíblia, pegamos os hinos da harpa, aí a gente canta 3 hinos da harpa, a gente lê um texto bíblico, fazendo a leitura em ordem. Irmãos, a gente já leu 72% da Bíblia. Eu e ela juntos, já estamos lendo juntos, já foi 72% da Bíblia. Já lemos, já cantamos primeiro todos os hinos da harpa que a gente conhece. Agora a gente está pegando aqueles que a gente não conhece, aí pegando a harpa de música, ou vamos lá buscar no YouTube, a gente está aprendendo os hinos da harpa também que a gente não conhece. E estamos indo de novo, estamos indo a 2ª vez. Por quê? Porque não dói. E a gente sabe que precisa fazer. E por que não faz? Mas também na obra do Senhor, nós temos essa responsabilidade. Quanto de nós temos talentos? Quanto de nós tocamos os instrumentos e já não estamos mais tocando? Quantos de nós já sabemos cantar e a gente não canta mais? Quantos de nós a gente já sabe o que fazer? Temos as chamadas de Deus, tem até ministérios que estão sendo enterrados e a gente simplesmente se acomodou, a gente simplesmente deixou para lá. A gente simplesmente vai deixando as coisas morrerem. E aí, no final, a gente sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa fazer, mas vamos deixando sempre para amanhã, vamos deixando sempre para depois, vamos deixando sempre para que uma outra ocasião, uma melhor ocasião. E é isso que essa parábola está sendo falada para nós. É essa a ideia, mostrar que a obediência que agrada a Deus, ela não é fruto de uma reputação. Não adianta as pessoas olharem para nós e nos achar obedientes. É necessário que a gente efetivamente seja obediente, porque nós vivemos disso, né? Principalmente, por exemplo, eu, pastor Zé, né, pastor Denilson, nós que somos obreiros da casa do Senhor há muito tempo, depois que as coisas vão acontecendo, depois que a gente ganha uma determinada fama, a gente se acomoda. A gente começa a descansar, porque a gente já tem uma fama. Então, a gente já não precisa mais fazer, porque a gente já tem a fama de quem faz. De quem faz. Só que, com o passar do tempo, isso vai virando apenas uma fama. Não traduz, na realidade, a ação efetiva
daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus ele busca da nossa condição. E essa é a ideia. A obediência, ela não é um título. A obediência, ela exige fruto, ela exige prática, exige a ação. Até porque, quando nós estamos falando nessa esfera humana, eu posso até falar que vou fazer, no final não fazer, mas pareceu que eu fiz. Ou eu posso até dizer que não vou fazer, no final fiz e parece outra coisa. O problema é que quando nós trazemos isso para a esfera espiritual, quando nós trazemos isso para a casa do Senhor, Deus ele está lá de olho, está falando assim: eu vi o compromisso que você assumiu e você não fez. Eu vi aquilo que você se comprometeu e você não cumpriu. E Deus ele espera que nós venhamos a mudar essas atitudes, porque no final ele vai perguntar assim, ó, quem fez a vontade do Pai? É aquele que diz que faz e não faz? Ou aquele que disse que não ia fazer, mas que no final foi lá e fez? E quantas das vezes nós estávamos essa semana, eu não sei se foi o Wallace ou se foi o William, que nós estávamos dentro do carro e se falou isso, né? Na casa de Deus, nós temos um monte de pessoas que são extremamente qualificadas para desempenhar determinados papéis e simplesmente eu não quero me comprometer. E existem pessoas que muitas das vezes até não possuem tantas qualidades, mas estão ali fazendo, estão ali dando sangue, estão ali trabalhando. Quantas das vezes nós sabemos, irmãos, eu posso ver alguém que precisa que eu aborde, que eu fale alguma coisa com ele? Sim, a Bíblia fala, se você vê o teu irmão fazendo alguma coisa de errada, você tem que abordar. Mas a Bíblia também não me dá orientações para a forma como eu preciso falar. Por que eu acho que quando eu vou falar com as pessoas, a gente pode falar da forma que a gente quer e, na verdade, eu quero escolher a forma como as pessoas vêm falar comigo? Não é assim? E muitas das vezes a gente ainda faz o seguinte: pastor Zéias, você falou comigo uma coisa que eu não gostei. Aí o pastor Zéias vira para mim e fala assim, mas você também falou algo que eu não gostei. Aí eu falo assim, não, mas a minha intenção não foi essa. O que acontece? Eu quero julgar o pastor Zéias por aquilo que efetivamente ele falou. Mas eu quero que ele me avalie, não por aquilo que eu disse, mas por aquilo que eu tive a intenção de falar. E como é que se equaliza isso? Como se acerta isso? Como se modifica isso? E a palavra de Deus, ela vai falar justamente isso. Porque se eu sei aquilo que precisa fazer e não faço, eu me torno errado duas vezes. Porque existem pessoas que cometem coisas erradas simplesmente porque não sabem. Mas existem aquelas pessoas que sabem o que tem que fazer. E por que não fazem? Vamos trazer para o culto de missões. Quando nós falamos em missão, existem 3 formas de nós fazermos missão. Isso aí, irmãos, todo mundo já sabe, né? Eu posso ir, eu posso contribuir, e eu posso orar. Isso aí todos nós sabemos. O problema é que quando eu falo assim, irmãos, eu vou ser um missionário. Irmãos, não tem jeito. Eu me comprometi com uma coisa que eu vou ter que cumprir. Se eu me proponho a ser missionário, como é que eu mostro obediência? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá, comprar, seja passagem de ônibus, de avião, de navio, eu tenho que pegar meu carro, eu tenho que pegar uma forma e tenho que ir. Porque a única forma de eu fazer missão indo, é indo. E quando nós falamos em contribuir, como é que a gente mostra a nossa obediência? Contribuindo. Não tem jeito. O problema é que a Associação Missionária Palavra Viva, né? E aí eu vou comprar uma
vão entrar na área deles. Tem um carnezinho de contribuição, né? Que aí pega, se compromete 3 meses. Irmãos, a quantidade de gente que pega para contribuir e não contribui, essas pessoas é o filho que disse que ia fazer e não fez. Só que não tem jeito. Querendo ou não, se eu vou contribuir ou se eu não vou contribuir, isso vai aparecer de alguma forma. Ou vai aparecer quando na hora da oferta eu levanto e vou contribuir, ou vai aparecer lá no envelope de oferta, que eu mandei uma oferta, ou vai mandar lá no carnezinho, isso aparece. De uma forma ou de outra, vai ser colocado. E quando eu falo que eu vou orar, como é que se checa isso? Como é que as pessoas vão perceber se eu orei ou não sobre os missionários? Nós temos aqui, toda semana, nós temos um momento missionário. E a gente se responsabiliza em fazer o quê? Orar. Não é isso que a gente faz? A gente vai orar pelo quê? A gente ora por um país e ora por um missionário. Não é? Quem de vocês ora? Ou a gente levanta, vem aqui, fala, ouve uma historinha e deleta. E não tem nem como dizer assim, não, mas eu esqueci. Não tem como esquecer, porque a irmã Solange, ela bota lá no grupo da igreja a quem nós devemos orar. Mas a gente sabe que precisa pregar e não prega. Sabe que a gente precisa contribuir e não contribui. E o fariseu sabe que precisa orar e nem isso faz. E nem isso faz. É interessante, né? Quem aqui vem às orações na quarta-feira, aí na hora que a irmã Lúcia pede, né, as orações, naquele momento, sempre o pastor Paulo, ele fala assim, ó, vamos orar pelo país tal, porque nós estamos orando essa semana, sempre fala. Mas quem efetivamente faz? Mas a gente não sabe o que precisa fazer. A gente até não se compromete em fazer. A gente não se compromete em fazer. Irmãos, nós não sabemos que temos essa responsabilidade e o que nós estamos fazendo diante dessa responsabilidade que todos nós sabemos que temos. Todos nós sabemos que temos. Aí na nossa igreja, o que tem às terça-feira? Evangelismo. Eu sei que tem uma turma que está estudando, tem uma turma que está trabalhando e de repente não pode. Mas será que essa é a realidade, onde só quem realmente pode fazer numa igreja que tem mais de 120 membros, são sempre os mesmos 8 que pode fazer isso, e efetivamente você não está indo, porque ou está trabalhando ou está estudando? Será que a gente não está mais para o filho que disse que ia fazer e não fez? Porque nós, irmãos, temos essa condição. E aí, muitas das vezes, o que ele está falando aqui? É justamente dessas pessoas que têm uma tremenda capacidade para fazer a obra e simplesmente não faz. E aí a gente fala assim, não, eu estou esperando quando Deus abrir uma bênção, dar uma porta. Irmãos, a Bíblia fala assim, ó, a gente tem que ser fiel no pouco, para que depois seja no muito, agraciado, abençoado com o muito. O problema, irmãos, que se a gente não consegue ser fiel no pouco, vai ser fiel no muito? Eu ganho R$100, quanto que eu tenho que dar de dízimo? R$10. Eu não consigo dar os R$10, aí você vai dizer para mim que o dia que você estiver ganhando 1.000, você vai dar 100? O dia que você estiver ganhando 10.000, você vai dar 1.000? Você vai me dizer para mim que o dia que você estiver ganhando 100.000, você vai dar 10.000? Você não consegue dar R$10.
E o problema não é porque você tem pouco, porque a gente sabe que quem mais deu foi a viúva. E o que ela tinha? 2 moedinhas. E a gente não sabe. Eu gosto desse texto quando eu leio na oferta, justamente por que eu gosto disso? Porque é um texto que fala sobre os irmãos contribuindo além daquilo que eles podiam fazer. Ou seja, não é a pobreza a desculpa para a gente não fazer nada. Não é. E o pior é que aquelas pessoas que mais cobram da igreja, em todas as esferas, são justamente aqueles que não contribuem naquilo que eles podem fazer. Vocês já viram aqueles que chegam para o pastor Paulo e falam assim: pastor, a igreja precisa orar mais. Aí nós temos aqui, todo culto, nós temos oração antes do culto começar. Nós temos oração na quarta e temos a oração no domingo pela manhã. O camarada não ora na quarta-feira porque trabalha? Ok. Domingo não trabalha, mas não vem. Já chega atrasado na igreja que é para pular esse momento de oração. Aí vem procurar o pastor para dizer que a igreja precisa de um momento de oração. Não, pastor, a gente precisa estudar, vamos precisar mais, né? Ensinar. Irmãos, a gente tem os cultos de ensino, a gente tem a escola dominical. Hoje em dia, quem está já há 3 anos acompanhando, o culto da Unifem já virou um outro culto de ensino. Quem está acompanhando o culto da Unifem já virou um outro culto de ensino. E você não vem. E vem falar que precisa de aprender. E aí cai naquilo que a palavra de Deus aqui está dizendo. Pessoas que sabem aquilo que precisa fazer, mas não faz. Sabe das decisões que precisam ser tomadas e não tomam. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Mais vale estar um dia na tua presença do que em todo lugar 1000. Mas isso é uma realidade? Ou é apenas uma frase de efeito? Porque nós vemos a igreja aos domingos. Aí tem uma turma que, se fizer um culto no sábado, ele não vai vir no domingo. Porque ele já pagou o da semana. Mas não é alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Aí as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro de passagem. Será que realmente esse é a questão? Será que efetivamente é essa a questão? Eu sei que existem gente que realmente não tem. Existem pessoas que são idosas que os filhos não deixam simplesmente ficar vindo aqui para a igreja à noite. Ok, a gente entende isso. Mas será que efetivamente é esse o motivo? Será que essa aí é a razão? E aí é isso aqui que está falando. Porque, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós, pela manhã, quem esteve aqui na escola dominical, estudamos sobre a igreja de Jerusalém, que é uma igreja evangelizadora. Nós temos uma responsabilidade dada por Jesus para que nós possamos evangelizar o mundo. E todos nós precisamos encontrar o espaço onde nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso papel. E o que você efetivamente está fazendo para a evangelização? O que você está efetivamente fazendo? Não posso fazer missões, porque realmente isso aí é chamada específica, própria. Não posso contribuir, não oro, não vou no evangelismo, não falo de Jesus nem para o meu vizinho. E o que você está fazendo de maneira efetiva? E aí, irmãos, a gente precisa colocar, porque num culto como esse hoje, culto que está focando em missão, culto que está focando em evangelismo, que está fazendo nós olharmos, sentimos essa responsabilidade que nós temos. Qual filho eu sou? Qual filho eu sou? Eu sou o filho que vai
ou sou o filho que não vai? Porque acredite, irmãos, a gente tem um monte de situações para a gente falar assim, não dá para mim vir. Não dá para mim vir. Mas será que realmente não dá? Muitas das vezes, quem aqui é crente há mais de 30 anos e passou a vida trabalhando e não era patrão, né? Porque antigamente a gente tinha aquela história de dizer que crente assembleano chega atrasado. Vocês já ouviram falar isso? Né? O presbiteriano tem que chegar na hora. Mas por que isso? A maioria dos presbiterianos eram pessoas que eram os patrões. Então eles falavam assim, o culto começa às 7 horas, às 5 horas eu estou indo para casa, que eu estou indo me preparar para o culto. Só que na igreja, há 30 anos atrás, a maioria dos irmãos eram os peões, que tinham que esperar dar o tempo para bater o cartão e ir para a igreja. E aí, sabe o que eles faziam? Batia o cartão, saía correndo, ia para casa, tomava um banho, se vestia do jeito que estava, isso quando dava tempo, isso quando não ia direto do trabalho para a igreja. Por quê? Porque eles não deixavam de ir. Eles não deixavam de ir. Eu saía de casa às 4h30 da manhã, ia trabalhar em colégio, na antiga Vulcã, saía da Vulcã, eu ia para o seminário, chegava no seminário, ia lá para o seminário e ia fazer o meu seminário. Saía do seminário, era 10h30, 11 horas da noite, vinha para casa dormir e fazia isso aí de uma maneira constante. Quando o seminário acabou, irmãos, muitas das vezes eu saía lá de Niterói e vinha para a igreja em Nova Iguaçu. E às vezes, irmãos, quem já veio de Niterói de noite naquela época, era um engarrafamento só. Desde Niterói, quando entrava no ônibus, até descer aqui em Mesquita, era um engarrafamento só. Eu vinha de lá, que eu não conseguia passar a terceira marcha no carro, era duas marchas, segunda, primeira, e vinha para a igreja. E por que hoje a gente não faz? Por que hoje a gente não faz? Houve um homem que tinha 2 filhos. Ele falou para o primeiro, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, não vou. E não foi. No segundo, ele chamou o segundo filho e falou assim, vai trabalhar na minha vinha. Aí o segundo filho falou que não ia. Mas se arrependeu, foi. E que filho eu estou sendo? Qual tem sido o meu papel? Eu sei que o mundo moderno nos acostumou. A gente quer Uber, a gente quer carro, a gente quer aquilo que deixa na porta. Mas, quantas vezes pastor Zéia já não veio suado do trabalho para a igreja? Quantas vezes? Quantas vezes o Marcelo, ele chega lá para fazer o evangelismo, a cama está correndo atrás dele. Está cansado, morto de cansado, aí ele vai chegando assim lá para o evangelismo e a cama está correndo atrás dele. E será que efetivamente a gente não pode ir? Será que a gente não pode? Será que realmente não podemos? Hoje, num culto como esse hoje, todo mundo tem um bom motivo para faltar. Mas será que os motivos, eles realmente são justificáveis? Será que o presbítero Edno não está aqui porque está se recuperando de uma cirurgia? Senão ele estaria aqui. Ele estaria aqui. Mas existem pessoas, irmão, é interessante, eu e o Miguel, a gente tem um hábito interessante. Por quê? Nós dois, sempre, os irmãos que ficam enfiam, que a gente fica sabendo, a gente sempre procura saber o que está acontecendo, damos um jeito de visitar, a gente sempre procura acompanhar os irmãos que estão enfermos.
Só que tanto eu quanto o Miguel, a gente não é de faltar com frequência. E é uma coisa interessante, porque quando eu falto, irmãos, no dia seguinte o Miguel está me ligando. Pastor Alexandre, por que você faltou? Ou, quando ele falta, daqui a pouco eu estou ligando para ele, mandando mensagem. Miguel, o que houve que você não veio? Sabe por quê? Porque nós temos um ritmo de estar na igreja. Francisco está sempre na igreja. O dia que o Francisco não estiver na igreja, eu vou saber, teve algum problema. A Madalena está sempre na igreja. O dia que ela não estiver, eu vou falar assim, ó, teve algum problema. Só que existem pessoas, irmãos, que só vêm na igreja a cada 15 dias. E para eu perceber que teve algum problema, irmãos, ele tem que ficar 45 dias sem vir à igreja. Para a gente perceber que houve um problema. Mas por quê? Porque é o normal dele faltar. Irmãos, qual é o nosso envolvimento, irmãos, com a obra do Senhor? Irmãos, o grupo das irmãs, a igreja tem um grupo das irmãs. Irmãos, tem um monte de irmãs que não participam do grupo de irmãs. Temos o grupo de jovens. Tem um monte de jovens que estão espalhados na igreja e não participam. Tem jovens, irmãos, que eu nunca vi no ensaio. Nunca vi no ensaio. E será que todo domingo você tem um compromisso que não pode estar? Que tipo de crente nós somos? Tem obreiros que eu nunca vi na reunião de obreiro. Eu só sei que ele é obreiro porque está o nome dele na listagem, mas eu nunca vi na reunião de obreiros. E realmente, não, eu sei, irmãos, tem aqueles que não podem, a gente entende, mas será que efetivamente... Irmãos, olha a igreja hoje. Quantas pessoas tem aqui? Calcula. Será que os outros que não vieram realmente não puderam vir? Vocês irmãos estão entendendo? Que tipo de filho eu sou? Irmãos, que nós sejamos aquele filho que esteja pronto para obedecer. E que quando nós tivermos aquele ímpeto de falar assim, não, hoje eu não vou na igreja não, a gente lembre da responsabilidade. Não, os irmãos vão ficar lá sozinhos. Os irmãos vão ficar lá sem ter alguém para ajudar. Eu preciso ir lá. A igreja já não vai ter um porteiro. Irmãos, tem culto aqui da igreja que a gente não tem um diácono para nada. Irmãos, teve um culto aqui que a irmã Creuza desceu lá para pegar água. E por que isso acontece? Eu sei, hoje ninguém vai dar glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Mas vamos, irmãos. Vamos pedir para que Deus possa aí nos abençoar e que nós possamos entender a responsabilidade que está na minha e nas tuas mãos com relação à obra de Deus. Tá bom?